Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o SUVzinho elétrico de baixo custo da BYD, que é o BYD Yuan Pro. Não confunda com o Yuan Plus, que também já foi recentemente lançado aqui no Brasil. O Yuan Pro é um SUV pequeno, porém com um ótimo custo-benefício, pelo menos por enquanto, somente lá na China. Mas espera aí, esse carro aí não parece muito um EcoSport? Pois é tudo sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. E esse vídeo é um oferecimento da E-Force, uma loja de veículos elétricos localizada aqui em São Paulo, mas que faz serviços e envia veículos para qualquer lugar do Brasil. Eles são especializados em veículos novos e seminovos, além de também manutenção, revisão e upgrade do seu veículo elétrico. Então, se você tem interesse em fazer algum tipo de manutenção ou comprar o seu veículo elétrico novo ou seminovo, não deixe de entrar em contato com o pessoal da E-Force e ainda utilize nosso cupom para pagamento à vista de Análise Rápida para ganhar 5% de desconto no seu pagamento. Pois é, pessoal, como eu falei no começo do vídeo, o carro que a gente vai falar hoje aqui é o SUV mais baratinho da própria BYD, que é vendido por enquanto somente lá na China, mas que pode chegar sim a outros mercados em breve, que é o BYD Yuan Pro, tá? Como eu disse, não confunda com o Yuan Plus, que inclusive já é vendido no Brasil e tem um ótimo custo-benefício, mas o Yuan Plus é outra plataforma e também é um carro maior, com mais potência e mais robustez. O Yuan Pro, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje, é um carro bem mais simples e até mesmo também com um custo mais baixo ainda, tá? Antes de falar do Yuan Pro, só quero te lembrar para se inscrever no canal, para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e trazendo mais vídeos como este de mobilidade elétrica. Além disso também, se você tiver interesse em fazer seguro no seu veículo, seja elétrico ou a combustão, seja carro, moto, patinete, qualquer veículo que seja, eu recomendo o pessoal lá da própria SoulWind Seguros com o corretor Santana, e o WhatsApp dele vai estar aparecendo aqui agora para você, tá? Entra lá em contato com ele, ele vai fazer a melhor cotação, você vai conseguir economizar uma boa grana. Além disso também, vai te indicar o melhor seguro, com a melhor franquia e também te dar um ótimo suporte. Tem mais de 30 anos no mercado, então eu uso e eu recomendo lá os serviços do pessoal da SoulWind com o corretor Santana, tá? O WhatsApp dele, mais uma vez, tá aparecendo aqui. Pessoal, falando exatamente do BYD Yuan Pro, ele é um carro que já tem uma versão mais antiga, que é desde 2021, quando ele foi lançado, só que ele era uma versão diferente, com especificações e também com visual diferente. Esse que a gente vai falar agora, acabou de ser lançado esse ano, 2023, lá na China, e ganhou algumas coisas diferentes, né? Principalmente esse visual, que muitas pessoas acham, inclusive eu também, muito parecido com um EcoSport, né? O próprio Ford EcoSport, que é tão famoso aqui no Brasil. Realmente é até esquisito, porque além de ser parecido visualmente, principalmente lateralmente na parte traseira dele, que é, na minha opinião, idêntica, tá? Mas também até mesmo onde abre ali a mala traseira, tem uma abertura ali semelhante à do EcoSport, que fica na lanterna embutida, e também até mesmo o jeito que abre, né? Que é uma porta como se fosse uma porta de geladeira lateral assim, igualzinho ao EcoSport. Enfim, bem curioso esse design aí. E até mesmo em tamanho também, por mais que ele seja um SUV pequeno para os níveis da própria BYD, que tem carros sim bem grandes em geral, tá? Isso aí, quem já viu, por exemplo, um BYD Tan, vai entender o que eu tô falando, que ele parece um carro grande, mas quando você vê pessoalmente, você vê que ele é um carro gigantesco. Ele ainda assim é considerado um carro pequeno, no caso do Yuan Pro. Mas ele tem especificações e tamanhos quase idênticos ao EcoSport, né? O seu irmão, pelo menos de inspiração, pelo menos visual, que a gente entende aí. Bom, olha aí pra vocês verem comprimento, largura, altura e o entre-eixos dos dois carros. São centímetros de diferença ali, realmente são bem parecidos, tá? Inclusive o Yuan Pro é até um pouquinho maior em algumas dimensões, como você tá vendo aí. Bom, ele é um carro que você já entendeu mais ou menos o tamanho e a proposta. Agora eu quero passar também, é claro, as especificações desse carro para você. Ele tem vendido em todas as motorizações são as mesmas, tá? É um motor com 94 cavalos de potência, inclusive é o mesmo motor utilizado no BYD Dolphin, tá? Então já dá pra gente ter noção também do como anda esse carro. Além disso também, ele é um carro que tem uma bateria de 38 kWh ou 47 kWh, dependendo, é claro, da versão que você escolher. Como eu disse, são duas versões aí, tá? Essas autonomias vão deixar o carro aí com cerca de 320 a 400 km de autonomia, isso em ciclo chinês, tá? Então eu esperaria algo em torno de 250 para o mais simples aí, e algo próximo de 350 para o modelo mais completo, passando para dados mesmo de vida e utilização real.
Além disso, ele tem um interior bem moderno e legal, mas um pouco mais simples do que a linha mais premium da própria BYD, como por exemplo, como já mencionei aqui, um SUV premium, como por exemplo o próprio Tam. Então o BYD Yuan Pro, ele é um pouco mais simples, mas ainda assim com um ótimo acabamento. Tem duas telas ali, uma principal de 8 polegadas para você ver os instrumentos do painel e uma aí multimídia de 10 polegadas também. Então é um interior legal, moderno, mas um pouco mais simples do que as versões mais tops dos carros da própria BYD, tá? Além disso também, ele é um carro que tem garantia lá na China de cerca de 150 mil quilômetros ou 6 anos, o que chegar primeiro. Então, para essa categoria de carros mais baratos, eu já vou falar um pouco do preço dele aqui para vocês, ele ainda assim tem uma boa garantia, 150 mil quilômetros ou 6 anos, é muito interessante, tá? Bom, como eu disse, essas são as especificações do carro e o tamanho dele. Quero falar um pouco do preço e do posicionamento de mercado dele, tá? Esse carro é uma plataforma que por enquanto só é vendida lá na própria China, tá? Ele é muito voltado ao mercado interno e sinceramente eu não vejo nenhum motivo da BYD não exportar esse tipo de carro, né? Esse carro, eu acho que pela paixão do mundo e principalmente do brasileiro também, por SUVs e com preço baixo, no caso desse que vocês já vão ver, faria todo sentido esse carro chegar aqui no Brasil. Mas parece que é uma estratégia da BYD, por enquanto, vender esse modelo de carro somente no mercado interno, né? E lá ele custa a partir de conversão direta, sem imposto, sem nada, próximo de R$ 68.900, tá? Então, fazendo a minha regrinha que eu sempre faço aqui, um pouquinho mais do que o dobro, eu acho que se esse carro chegasse aqui no Brasil, ele seria um SUVzinho ali com um tamanho até legal, do EcoSport, bem maiores do que os outros da categoria, já vou falar um pouco sobre isso, mas custaria próximo dos 140, 150 mil reais. Seria caro, mas eu acho que ele entraria mesmo ali na categoria de SUVs próximos desse tamanho a gasolina, que custam mais ou menos isso também. Então seria, acho que, uma excelente estratégia da BYD trazer o Yuan Pro junto também para fazer aí par com o seu irmão Yuan Plus, que já é vendido aqui no Brasil, mas numa categoria de preço e de equipamentos um pouco superior, tá? Como eu disse, por 150 mil reais, esse carro teria concorrentes um pouquinho mais aventureiros aí, mas não no nível dele ainda, mas pelo menos de preço do JAC EJS1 na sua versão EXT, né? Aquela versão um pouco mais off-road, que custa próximo de 160 mil reais, mas ainda assim não é tão agressivo, não é tão alto, não é tão grande como o próprio BYD Yuan Pro. Além disso também podemos considerar que seria algo próximo de um concorrente, o próprio Kwid E-Tech, né, que a própria Renault cisma em chamá-lo de SUV. É claro que a gente sabe que o Kwid não é um SUV, mas ele é um pouquinho mais alto ali, então vamos e pelo seu valor de preço também, 150 mil reais, seria próximo do Yuan Pro. Mas eu acho que deu para entender que um carro um pouco maior até do que um EcoSport teria muito mais espaço interno, acabamento, design e potência do que o JAC EJS1 XT e do que o Kwid E-Tech e do que qualquer outro carro elétrico que custe 150, 160 mil reais aqui no Brasil. Então, por esse motivo, eu acho que sim, o Yuan Pro seria uma ótima pedida caso ele fosse lançado no Brasil. E eu acho que ele ajudaria muito o nosso mercado aqui também, tá? Claro que não é um carro extremamente barato, mas pessoal, é um SUV com baixíssima manutenção, com zero custo praticamente de combustível, né? Comparado à gasolina é muito barato, com uma boa autonomia, com um bom espaço interno, uma boa velocidade. Não é um carro popular, mas eu acho que ele entregaria sim, dentro da realidade brasileira, um excelente custo-benefício, tá? Você compraria esse carro? Sempre gosto de saber, então deixa aqui nos comentários o que você achou desse carro e também do vídeo de hoje, tá pessoal? Esse foi o Yuan Pro e queria te agradecer por estar vendo o vídeo até aqui. Se inscreve no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico em geral. Um forte abraço e até a próxima.